Olá família, graça e paz, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo, estou pastor ali na cidade de Paulínia, na comunidade Família Cristã, e sou membro desta casa, então eu gostaria de compartilhar com você a palavra do Senhor, porque é sempre uma alegria para nós conversarmos sobre a palavra de Deus. E nesses tempos difíceis que estamos vivendo, que nós estamos passando, eu gostaria de compartilhar com você e conversar com você sobre alguns princípios da palavra para que nós possamos edificar a nossa fé e colocar a nossa esperança em Cristo Jesus, que é o autor e consumador desta mesma fé. Amém, queridos? Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, você que está em casa, no livro de 2 Samuel, capítulo 23, 2 Samuel, capítulo 23, nós vamos ler sobre as últimas palavras de Davi, como rei de Israel. E eu quero conversar algo interessante com você, que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias, principalmente nesses tempos de dificuldades e de crise que estamos vivendo, nesse segundo ano de pandemia. Então eu gostaria de conversar em 2 Samuel, capítulo 23. A palavra do Senhor diz assim: estas foram as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o amado salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha boca. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando a relva brota da terra depois da chuva pelo resplendor do sol. Versículo 5. Não é assim a minha casa para com Deus? Porque estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem ordenada e segura. Por acaso não fará prosperar toda a minha vitória e todo o meu desejo? Porém, todos os ímpios serão como os espinhos que se jogam para fora e não se pode tocar neles. Mas quem for tocar neles se armará de ferro e da haste de uma lança, e serão totalmente queimados no mesmo lugar. Verso 8. Estes são os nomes dos guerreiros de Davi: Josebe-Basebete, o Taquemonita. Esse era o principal dos três. Foi ele que matou 800 de uma só vez com a lança. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que haviam se reunido para a guerra enquanto os israelitas se retiravam. Versículo 10. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. O Senhor deu grande livramento naquele dia, e o povo voltou para junto de Eleazar apenas para tomar o despojo. Verso 11. Depois dele Samá, ou Sama, dependendo da sua tradução, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e as tropas fugiram dos filisteus. Porém Samá ficou no meio daquele terreno, defendeu e massacrou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe vitória, grande vitória. 3 dos 30 comandantes desceram no tempo da colheita e foram falar com Davi na caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus havia acampado no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve um desejo e exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 guerreiros romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e levaram-na a Davi. Porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a diante do Senhor e disse: ó Senhor, longe de mim fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que arriscaram a vida? De maneira não quis bebê-la. E assim fizeram aqueles 3 guerreiros. Amém, queridos? Essa é uma pequena porção da palavra de Deus, as últimas palavras de Davi. Eu não quero me deter muito em alguns detalhes da primeira parte, mas eu quero me deter principalmente sobre esses 3 valentes de Davi. Sobre esses 3 guerreiros de Davi. Homens que realmente serviam a Davi com a sua própria vida, pela lealdade, pela fidelidade e pelo amor ao seu rei. E realmente nós vemos que esses 3 homens faziam parte de 30 homens. Davi, ele tinha alguns guerreiros que realmente
o serviam de modo geral, mas ele também tinha alguns valentes guerreiros que tinham mais intimidade com o rei e realmente eram homens da guarda pessoal do rei Davi. E esses 3 homens estão relacionados aqui, e é sobre esses 3 homens que eu quero conversar com você nesse dia, em nome de Jesus. Então o tema da mensagem é: valentes não desistem. Se você puder olhar para quem está perto de você aí na sua casa, olha para quem está perto e fala assim, ó, valentes não desistem. O que Deus, queridos, está realmente observando nesses dias é se nós, como homens e mulheres do Senhor, seremos valentes ou seremos covardes. Estamos vivendo em um tempo muito difícil, estamos vivendo já nesse 2º ano de pandemia, situações onde Deus, através dessa crise, está trazendo um ato de separação de quem realmente vai vencer, vai ultrapassar e vai cantar o hino da vitória após essa crise, porque tudo isso vai acabar. Pode parecer aos nossos olhos naturais que isso não vai acabar, mas vai acabar. Então Deus está realmente selecionando pessoas que estão cada vez mais próximos dele. Amados, a crise ela não pode nos afastar da presença, pelo contrário, a crise ela precisa nos aproximar cada vez mais da presença de Deus. E nesse texto você vê as últimas palavras de Davi, uma crise estava instalada, 3 aspectos de crise nesse momento, e ele relata essas crises que esses homens viveram. Homens que realmente viram o rei, homens que foram treinados por este rei, homens que observaram as atitudes deste rei. E é isso que nós precisamos, queridos e queridas, observar as atitudes do nosso rei, observar as atitudes do nosso Senhor Jesus e aprender com ele como modelo de justiça, como modelo de homem que venceu até a morte. A morte não pôde segurar, não pôde deter a presença de Jesus. Então Davi relata 3 aspectos, 3 cenas, 3 situações onde crises de guerra, crises, problemas foram instalados e a maneira como esses 3 guerreiros enfrentaram essa situação. E eu me pergunto muitas vezes, sabe, queridos, diante dessa crise, de muitas que nós passamos e de muitas que nós vamos enfrentar até a volta de Jesus, como nós estamos nos comportando? Como que eu e você devemos nos comportar diante das crises que serão instaladas e estão instaladas em nossas vidas? E eu vou citar esses nomes, esses 3 valentes que não desistiram. Esses homens foram homens que aprenderam a sobreviver em meio às adversidades, em meio às batalhas, em meio às lutas da vida. Porque todas as crises, todas as dificuldades e as batalhas que nós enfrentamos, o Senhor, Ele quer nos ensinar a sobreviver a todas elas. Crises, queridos, são instaladas, dificuldades, nesse caso a nossa pandemia, eu vou usar como pano de fundo isso, essa pandemia que estamos vivendo. Deus ele não perdeu o controle de nada, Ele está na direção de todas as coisas, Ele sabe, conhece todos os aspectos e há uma permissão de Deus em tudo isso para nos ensinar a aprendermos a como sobreviver a essas crises e dificuldades que estamos vivendo. Davi cita 3 aqui, situações em que esses homens aprenderam a sobreviver. Esses 3 valentes, homens que não desistiram, homens que realmente permaneceram firmes, porque esses homens foram ensinados, esses homens foram treinados pelo próprio rei. E aqui ele cita o primeiro homem chamado Josebe-Basebete. Esse homem, o nome Josebe-Basebete significa aquele que habita em segurança. Olha que interessante esses 3 pontos que nós vamos conversar aqui nesse dia. Aquele que habita em segurança. Esse homem ele era o principal dos capitães. E a Bíblia relata que com a sua lança ele mata 800 homens em uma mesma batalha. Tem uma tradução que diz que ele brandiu a sua lança. A palavra brandir é erguer, a palavra brandir é levantar, a palavra brandir é empunhar, preparado e disposto para arremeter aquela lança quando for necessário. Agora, observe comigo algo interessante. A Bíblia diz que este homem, que o nome significa aquele que habita em segurança, em uma só batalha, ele mata 800 homens. Amados, naturalmente, se nós formos olhar naturalmente essa batalha, seria uma batalha perdida. Porque um homem somente não tem como naturalmente vencer 800 homens.
Mas esse homem não deixou de avançar, porque esse homem entendeu que ele era um homem que habitava em segurança, e esta segurança representa a presença de Deus em nossas vidas. Ei, queridos, em meio à guerra, em meio às dificuldades, em meio às aflições que vivemos e passamos, o Senhor Jesus, Ele nos faz habitar em segurança. E nós precisamos buscar esta habitação diante do Senhor, nós precisamos buscar refúgio nestas asas do Senhor, para que Ele possa nos proteger, e diante de uma batalha que naturalmente, quando nós olhamos, é uma batalha invencível aos olhos naturais, quando nós habitamos em segurança no Senhor, pelo Senhor, Ele nos dá a vitória. E é isso que eu quero profetizar para você nesse dia. Se você buscar esta segurança, como Josebe Bassebete, ele buscou diante do Senhor, queridos e queridas, não importa o tamanho da batalha, não importa o tamanho da guerra, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da crise, o Senhor nos fará habitar em segurança. Porque aos olhos naturais, essa crise que estamos vivendo é algo que nós não podemos vencer, é algo invisível, é um inimigo invisível. Mas deixa eu dizer algo para você e quero profetizar nesse momento: não deixe de avançar, mesmo que você pense que a batalha está perdida, porque o Senhor nos faz habitar em segurança. Amém? Você pode está interagindo comigo aí? Se você entende isso, diga um amém, um glória a Deus. Interaja comigo aí, queridos. Levante as suas mãos e exalte o nome do Senhor, porque Ele nos faz habitar em segurança. Então eu quero dizer algo para você: não recue, pelo contrário, avance, porque o Senhor é a tua segurança. Aleluia. A principal característica deste homem era que ele não desistiu de lutar, porque aparentemente, provavelmente, aos olhos naturais, como eu disse, a batalha estava perdida. O que nós não podemos, em meio às situações e crises que estão instaladas, é parar de lutar. Não desista. Se o Senhor está falando com você, e você que está me assistindo está pensando em desistir, Deus está dizendo para você: continue avançando. A batalha não está perdida, porque o Senhor te faz habitar em segurança. Homens como este têm a consciência que não são capazes naturalmente sozinhos de vencer uma batalha. E nós precisamos ter essa consciência. Naturalmente, as crises das nossas vidas, não somente essa que estamos vivendo, mas as crises que nós já passamos, as crises que nós já enfrentamos, que iremos enfrentar no futuro, naturalmente nós precisamos ter a consciência que nós não podemos, mas o Senhor pode. A Bíblia diz que nele eu posso todas as coisas. Amém? Mas nós, quando temos essa consciência, e nós não desistimos, porque sabemos que existe um Deus Todo-Poderoso que vai à frente da nossa batalha. Amados, esse homem é aquele homem que habita em segurança em meio ao caos. A igreja de Jesus é uma igreja que precisa habitar em segurança em meio ao caos. Em meio ao vale da sombra da morte, queridos, a Bíblia diz no Salmo 23 que mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte é um vale de morte, mas deixa eu te dizer uma coisa, é só uma sombra. É a sombra de um vale. Davi relata que era apenas um vale, era um vale de morte, mas existia uma sombra. Isso que nós estamos dizendo é apenas uma sombra, queridos, porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é morarmos na eternidade com o Senhor. Não deixe que o inimigo roube isso da tua mente. Continue avançando, continue habitando em segurança, porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, quando você busca o Senhor como seu Deus, a sua habitação de segurança, eu libero sobre a tua vida agora que o Senhor possa renovar as tuas forças, que o Senhor libere e renove o teu ânimo, libere e renove a tua fé, e você vai atravessar essas dificuldades avançando na segurança do Senhor. Amém? E o versículo 9 e 10 fala de um outro homem chamado Eleazar. Josebe Bassebete é aquele que habita em segurança. Eleazar, o nome significa aquele a quem Deus cuida. Ah, meu Deus, aleluia. E entre esses três valentes que estavam com Davi,
a luta deste homem, a Bíblia relata no versículo 9 e 10 que esse homem, ele lutou até lhe cansar a mão e a espada ficar grudada nas suas mãos. Entenda o que eu quero te dizer nesse momento em nome de Jesus, como ato profético para a tua vida. Amados, a espada, a Bíblia diz que a espada é a palavra de Deus. Ela é uma espada de dois gumes, que tem o poder de divisão de alma, de espírito, de junta de medulas, de pensamentos e intenções. A palavra de Deus é a espada, e esse nome chamado Eleazar, aquele a quem Deus cuida, a Bíblia diz que ele lutou tanto, que a sua mão ficou cansada, e a mão dele, assim, eu imagino a mão daquele homem toda machucada e sangrando, de que a espada tornou-se uma coisa só com ele, a espada tornou-se a extensão do seu corpo, a espada tornou-se realmente um processo de vida juntamente com ele, e é isso que eu quero que você entenda em nome de Jesus. As lutas, quando ela vem, nós precisamos avançar e lutar, e mesmo cansados, a espada do Espírito, a palavra de Deus, ela precisa ser uma extensão das nossas vidas. Nós temos que lutar, queridos, até as nossas mãos cansarem, mas entenda algo, a espada de Deus está nas tuas mãos, e a Bíblia relata que a espada tornou-se uma coisa só com aquele homem, a espada ficou grudada nas tuas mãos, e nos momentos de crise e dificuldades, nós precisamos lutar, não desistir, até que a palavra do Senhor, ela seja uma coisa só em nossas vidas. Ei, queridos, nós precisamos buscar habitação no Espírito e fazer com que a palavra de Deus se torne uma coisa só em nossas vidas. Nós precisamos incorporar a palavra, nós precisamos encarnar a palavra, porque os dias em que nós estamos vivendo são dias de dificuldades e terríveis, e somente a palavra do Senhor, tornando-se uma só coisa em nossas vidas, Deus estará no cuidado, Deus estará no zelo, Deus estará protegendo a mim e a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eleazar é aquele a quem Deus cuida, e você não está somente habitando no esconderijo do Altíssimo, mas Deus está cuidando de você. Amém. Glória a Deus por isso. Amados, hoje nós temos a espada do Espírito em nós, que opera em nós, por nós e através de nós. A Bíblia diz em Coríntios isso, 2 Coríntios capítulo 4, Romanos capítulo 8, a palavra de Deus, ela está em nós, opera em nós e através de nós e por nós. Mesmo que esteja doendo, queridos, eu imagino a dor que aquele homem sentia, a sua mão sangrando, mesmo sofrendo. Deixa eu dizer algo para você, mesmo que aquilo que você esteja vivendo esteja doendo, sangrando, sofrendo, ei, não solte a espada do Espírito, faça com que ela se torne uma coisa só em você, encarne a palavra, envolva-se com a palavra, não solte a espada, faça com que ela se torne uma coisa só em sua vida. Olha o Salmo 46, eu quero só compartilhar com você aqui bem rapidinho. O Salmo 46, a Bíblia diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A Bíblia não diz que o socorro é presente, a Bíblia diz que o socorro de Deus é bem presente. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e a espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra dissolve. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Em nome de Jesus. Esse homem, ele não cai porque a sua força, presta atenção no que eu quero dizer, esse homem não cai não porque a sua força o livrou e sustentou, mas porque a espada se tornou uma coisa só em sua vida, e por ela, somente ela, a palavra, a espada, o manteve de pé. Sabe por que nós estamos em pé ainda? Não por causa da nossa capacidade, não por causa da nossa força, mas porque a espada se tornou uma coisa só em nossa vida.
mesmo sangrando, mesmo sofrendo, mesmo chorando, não solte a espada do Espírito. Isaías capítulo 12, versículo 2 diz: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Isaías 41, versículo 10 diz: não tema, porque eu estou contigo, não fique com medo, porque eu sou o teu Deus, eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça, aleluia. Que nesse dia a palavra do Senhor, ela te envolva, porque o cuidado de Deus, como estava com Eleazar, está com você. Amados, o Senhor nesses dias está chamando os seus valentes, mesmo cansados, mesmo desanimados, com vontade de desistir, para estarem de pé, porque o Senhor nos sustenta. O versículo 10 do texto diz assim, eu vou voltar lá, no versículo 10 diz assim: este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada, e o Senhor lhe deu um grande livramento. Quando eu me envolvo com essa espada, quando eu estou protegido por essa espada, o Senhor me dá um grande livramento. E olha, o versículo 10 termina assim: e o povo voltou junto com Eleazar apenas para tomar os despojos. Deixa eu dizer algo profético para a tua vida nesse dia. Quando tudo isso acabar, eu e você voltaremos apenas para recolher os despojos do inimigo. Amém, queridos? Você recebe isso? Diga amém. O versículo 11 e 12 diz: depois dele Samá, ou Sama, filho de Agel, Ararita. Os filisteus se haviam juntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e as tropas feriram os filisteus. Porque Samá, ou Sama, ficou no meio daquele terreno, defendeu e massacrou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe grande vitória. O nome Sama, Josebe-Basebete, significa aquele a que realmente busca refúgio no Senhor. Eleazar é aquele que Deus cuida, e Sama, o nome Sama significa espanto, o nome Sama significa susto. Enquanto o povo fugia dos filisteus, esse homem coloca-se entre as fileiras, ele coloca entre as fileiras e defende sua família, ele mata os filisteus e fornece grande livramento à nação. A Bíblia diz que ele se coloca entre os campos e lentilha, ou seja, aqui na minha casa ninguém mexe, na minha família ninguém toca. Esse homem realmente ele trouxe espanto. Esse homem ele espantou os inimigos, ele assustou os inimigos pelo poder do Deus ao qual ele servia. Ele não desiste porque todos estavam desistindo. Queridos, não desista porque todos estão desistindo, não desvie porque todos estão desviando, permaneça com a palavra de Deus encarnada na tua vida, com a palavra de Deus grudada nas tuas mãos, não desista agora, permaneça entre as fileiras do campo de lentilha, para proteger a sua família, para proteger os seus, para proteger os seus negócios. Amados, nós estamos vivendo um momento em que muitos estão desistindo, mas esse homem nos ensina coisas importantes. Nós estamos precisando ser homens e mulheres que causem espanto nos inimigos. Não desista, não vá para trás. O Espírito Santo está convocando os Samas, aqueles que vão causar espanto, aqueles que vão causar susto diante de tudo isso que estamos vivendo. E quando as pessoas olharem para mim e para você, vão dizer: há um Deus que habita em sua vida, há um Deus que protege a tua casa, há um Deus que protege os seus negócios. Eu preciso e desejo servir esse mesmo Deus. Não desista, porque as pessoas estão olhando para mim e para você em meio a essa situação, se nós vamos desistir ou não. Nós precisamos ser como este homem que não pensa somente em si, queridos. Não seja egoísta. Mas esse homem está preocupado com o campo de lentilhas, para que ele não fosse saqueado e roubado pelos inimigos. Amados, o cenário que nós estamos vivendo é um cenário propício para que todos fujam. Mas o Senhor está convocando aqueles valentes que não desistem dos desafios. Você é esse valente? Proteja a sua família, proteja seu casamento, proteja os seus filhos, proteja os seus negócios pelo poder da palavra de Deus. Fala para quem está perto de você: não fuja. Amados, o pensamento do mundo é salve-se quem puder.
Mas o pensamento de Sama é esse: eu salvo quem eu puder. Qual é o seu pensamento? O do mundo é: salve-se quem puder. Mas o pensamento de Sama não. O pensamento de Sama é: eu salvo quem eu puder. Deus está convocando homens e mulheres assim. E do versículo 13 ao 17, como nós já lemos, você observa que Davi, ele está na fortaleza, e ele teve o desejo, apenas o desejo, ele exclama, ele não pede, ele apenas exclama: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Ele deseja beber de uma água diferente. E esses homens apenas ouvem. E nesses versículos eu vejo homens que realmente sempre colocavam as suas vidas em risco para ver o bem-estar do rei. Homens que não mediam esforços para protegerem e preservarem e para cumprirem a vontade daquele que os arregimentou, aqueles que o alistou e o chamou. Amados, Deus está esperando que homens e mulheres sejam assim, homens que satisfaçam a vontade do rei, homens que satisfaçam a vontade do Senhor. O Senhor nos alistou, o Senhor nos arregimentou, o Senhor nos convocou, e nós precisamos ser homens e mulheres que satisfaçam a vontade dEle. Temos apenas que entender e saber, queridos, qual é a vontade daquele que nos chamou. Não apenas fazermos as coisas por obrigação. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu amo o Senhor, não porque eu fui convocado pelo meu pastor, convidado pelo meu pastor. Eu vim porque eu amo a Jesus, eu amo pregar a palavra de Deus. Eu não faço nada para o Senhor por obrigação. Eu faço porque eu amo e eu quero satisfazer a vontade dEle. Porque Efésios capítulo 5, versículo 17 diz: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esses homens, eles viram qual era a vontade do Senhor, do seu rei. O próprio Jesus diz em João capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia! Enquanto muitos estão fugindo, esses três homens nos ensinam a buscar o Senhor como segurança, a receber o cuidado do Senhor, e a sermos homens e mulheres que causarão espanto no inimigo. Mas também nós juntamos essas três características para procurarmos compreender qual é a vontade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amados, não obedeça somente aquilo que lhe foi mandado. Procure descobrir hoje qual é a vontade do Pai. João 15, verso 15 diz, eu já estou encerrando: já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Amados, culto não é culto se não manifestar a vontade do Pai. Não é culto. Culto não é culto se a vontade de Deus não se manifesta. Agora eu te pergunto, por que você canta? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Porque alguém te mandou? Ou para descobrir qual é a vontade do seu Pai para a sua vida? Todas as vezes que você for ler a Bíblia, permita que a Bíblia te leia. Porque a Bíblia não é qualquer livro. A Bíblia é a palavra de Deus. Então quando você for ler a Bíblia, fala assim: Senhor, eu vou ler a Tua palavra, mas eu permito que o Senhor me leia. Que eu possa descobrir a Tua vontade, que o Senhor realmente, quando eu descobrir a Tua vontade, eu possa satisfazer as minhas vontades no Senhor. Amados, os planos de Satanás na vida de Jó era apenas um: afastar Jó da presença de Deus em meio às crises que ele estava vivendo. Mas Deus permitiu tudo aquilo na vida de Jó, como está permitindo hoje, na minha vida e na sua vida, para que ele pudesse se aproximar cada vez mais, Jó, da sua presença. Então as crises não são, queridos, para nos afastar da presença. Entenda, as crises, dentro desse contexto que nós ministramos aqui com você, é para te aproximar cada vez mais da presença. Porque no capítulo 19, versículo 25 de Jó diz: porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O plano de Satanás, queridos, é nos afastar, mas o plano de Deus em meio a essa crise é nos aproximar cada vez mais e conhecer a Deus no seu íntimo. Esses três homens foram selecionados em tempo de crise, em tempo de dificuldade em que estavam vivendo.
Muito provavelmente, estudando a palavra, esses homens foram selecionados quando Davi fugia e ele se refugiou na caverna de Adulão. Esses homens eram fracos, debilitados, fragilizados, mas andando com Davi, observando Davi, se tornaram grandes guerreiros, grandes valentes e não desistiram da batalha. Se nós observarmos o nosso rei, observarmos o nosso Jesus, nós nos tornaremos homens, mulheres e valentes que nunca desistem. Amém, queridos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja nesse dia, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé comigo aí, se você está em casa? Porque é assim que eu faço a nossa igreja em Paulínia, viu, irmão? Quando a gente está online, eu falo assim, fica de pé, porque eu entendo que você está cultuando a Deus na sua casa. Fecha os teus olhos, vamos orar comigo, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, te louvar, por esse tempo tão precioso em que passamos aqui, reunidos em Tua presença. Como igreja, Senhor, as portas do templo estão fechadas, mas a igreja sempre está se movimentando e vivendo o propósito do Senhor para as nossas vidas. Pai, que nós, homens e mulheres reunidos aqui neste momento, ouvindo, assistindo essa transmissão, possamos nos tornar valentes que não desistem, homens que buscam refúgio diante do Senhor, homens a qual nós entendemos que Deus tem cuidado de nós, e homens realmente que causarão espanto nos inimigos, não pensando em si mesmo, mas protegendo tudo aquilo que está à nossa volta, a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero orar juntamente com os meus irmãos e minhas irmãs e que esta Tua palavra, ela possa ser viva aos nossos corações. Se há alguém aqui nesse dia, ó Pai, que está pensando em desistir, que o Senhor derrame uma unção de ânimo, uma unção de esperança, uma unção de fé, uma unção de amor. Tira todo o desânimo, todo o desespero, todo o pânico, toda a depressão, Senhor. Se há alguém, ó Pai, que está nos vendo agora, está enfermo na Tua casa, nós liberamos uma palavra de cura, uma palavra de restauração. Nós repreendemos agora toda a enfermidade em qualquer órgão do corpo, principalmente nas emoções. Porque o terrorismo emocional tem acometido algumas pessoas e fazendo com que elas desistam. Mas nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançam para satisfazer a vontade daquele que nos alistou. Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer por este culto, em nome de Jesus. Que o Senhor Te abençoe e Te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti e Te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, a tua casa e família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique em paz, fiquem bem, em nome de Jesus. Amém.